Olá pessoal, vimos uma dada aula anterior em que estudávamos intervalos reais, certo? E vimos que eles poderiam ser abertos, fechados, aberto à direita, fechado à esquerda, aberto à esquerda, fechado à direita, intervalos infinitos e tudo mais. Hoje, nessa aula, nós vamos estudar as operações que envolvem esses intervalos. Nós vamos destacar 3 operações. A união, quando a gente reúne, junta os elementos de um intervalo e de outro. A interseção, quando a gente verifica os elementos em comum entre 2 ou mais intervalos. A diferença, quando a gente verifica os elementos que existem em um intervalo, mas não existem em outro, quando se faz uma relação entre 2 intervalos. Então, nada difícil. Agora, exige um pouco de atenção, ok? Quando que eu tenho que ter atenção? A todo momento e principalmente na verificação dos intervalos, quando são abertos e quando são fechados. Vamos lá? Fiquem atentos e uma boa aula para vocês. Nós vamos agora estudar a primeira operação, a união ou reunião entre intervalos. Como eu disse antes, eu vou unir os elementos de um dado intervalo com os elementos de outro intervalo. Vamos lá ao exemplo? Imagine que eu tenho aqui um intervalo aberto em 2, fechado em 6. Está representado aqui. O intervalo B, fechado em -2 e aberto em 3. No primeiro caso, aqui, todos os elementos entre 2 e 6, inclusive o 6, porém o 2 não participa. Aqui, todos os elementos entre -2 e 3, inclusive o -2, e o 3 não participa. Por que o 2 aqui não participa e o 3 aqui também não participa? Porque são extremos e nesse ponto o intervalo está aberto, ok? Quando eu vou falar da união ou reunião desses intervalos, eu vou verificar os elementos que pertencem a esse intervalo e juntar com os elementos que pertencem a esse intervalo. Então vamos lá. Ele vai abranger isso aqui. Daqui, o primeiro intervalo, ele pega toda essa parte. Ele vai de 2 até o 6. Porém, o 2 é aberto aqui. O segundo intervalo, ele vai de -2 até o 3. Ok? A partir daí eu vou verificar. O 2, o -2, ele participa desse intervalo? Sim, ele participa. Então, com certeza, eu vou ter aqui o intervalo fechado. Nesse caso aqui, o 2 não participa do A, mas o 2 participa do B. Se participa de um deles apenas, basta, então ele participa. Então eu venho preenchendo. A mesma coisa acontece com 3. Ele participa no primeiro, mas não participa no segundo. Já satisfaz a minha condição. E o 6 vai ser aberto ou fechado? Vai ser fechado, porque ele já é fechado aqui. Então eu reuni todos os elementos do A, do intervalo A e do intervalo B. Olha onde é que está. Do -2 até o 6. Ou seja, a união entre A e B vai ser fechado em -2 e fechado em 6. Ok? Vamos ao segundo exemplo
ainda da união ou reunião de intervalos. Tenho aqui o intervalo fechado em 4 e aberto em 10. Aqui está ele, fechado em 4, aberto em 10. E todos os elementos que participam dele sem que o 10 faça parte. Fechado em menos 1 e fechado em 5. Fechado em menos 1 e fechado em 5. Aqui, todos os elementos fazem parte, inclusive os extremos. A união entre esses dois intervalos será que, olhando aqui, vai daqui até aqui. O 5 participa nos dois, ok? Então eu vou ter fechado em menos 1, fechado em 5. Aqui, o 10 não participa desse aqui. Vai ser então aberto em 10. A partir daí, todos os elementos que pertencem ao intervalo fechado em menos 1, aberto em 10, o menos 1 entra, porém o 10 não entra porque ele é aberto naquele extremo ali. Então quando eu for representar essa união entre chaves, eu faço a união B é igual a x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a menos 1, porque o menos 1 é fechado e participa, e menor que 10, porque o 10 é aberto e ele não participa do intervalo. Agora nós vamos ver a interseção entre intervalos. Interseção nada mais é do que a verificação de elementos comuns entre esses dois intervalos em questão. Vamos verificar aqui o intervalo A. O intervalo A é fechado em 1, está aqui, e fechado em 3. Ou seja, são todos os elementos que participam desse intervalo, inclusive o 1 e o 3. Ok até aí? Vamos agora para o intervalo B. Aberto fechado em menos 4 e fechado em 5. Aqui está ele, fechado em menos 4 e fechado em 5. Eu verifico um e verifico o outro. Se eu tocar os dois, apenas essa parte aqui, ó, é comum, ó. Daqui para cá, do 1 para cá, só existe nesse intervalo B, e do 3 para a direita, só existe no intervalo B também. Então a parte comum seria essa aqui, de 1 até o 3. Aí vem a seguinte pergunta: o 1 participa do intervalo A? Sim. O 1 participa do intervalo B? Sim. Se participa dos dois, o intervalo aqui, ó, é fechado. O 3 participa do A? Sim. O 3 participa do B? Também participa. Então participa dos dois, o intervalo é fechado. Com isso eu tenho fechado em 1, fechado em 3. Ok? Observe agora a representação entre chaves. Fechado em 1, fechado em 3. X pertence a R, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Porque em ambos extremos o intervalo é fechado. Ok? Ainda a interseção, vamos verificar outro exemplo. Observe esse intervalo A. O intervalo A é aberto em 3, fechado em 8.
Caramba, ele é aberto em 3 e ele é fechado em 8. Ok? E o intervalo B, ele é fechado em -2 e ele é fechado em 4. Nesse primeiro, o 3 não participa, o 8 participa. Aqui no B, tanto -2 quanto 4 participam do intervalo. O que eles têm em comum? Eu vou verificar um e o outro, ver onde um coincide com o outro. Essa parte aqui é a parte que coincide. Então, na verdade, ele vai do 3 até o 4. Agora vem a pergunta. O 3 participa do primeiro? Não. Se não participa de um, já sei que é aberto. O 4 participa do primeiro? Sim. E do segundo? Sim. Então o 4 é fechado. Voltando ao extremo 3. Ele participa do primeiro? Não. Participa do segundo? Sim. Só participa de um. Então não é um ponto em comum aos dois intervalos. Por isso ele é aberto. Então aqui eu tenho como resultado aberto em 3, fechado em 4. Para que a gente possa concluir esse exemplo, eu vou olhar para o intervalo A, interseção B, e representá-lo sob a forma de chaves. X pertence a R, tal que X é maior que 3, não tem igualdade porque o 3 é aberto, e menor ou igual a 4. Ok? Agora nós vamos analisar o último caso, diferença entre intervalos. Por definição, é tudo que existe em um intervalo que não existe no outro. Ou seja, tudo que pertence a um intervalo e não pertence a um outro. Beleza. Quando eu vejo esses dois intervalos, o A fechado em -1, aberto em 3. O B aberto em 2, fechado em 5. Já representei nas retas reais. O que acontece é que eu tenho que verificar, se eu quero A menos B, na verdade eu estou querendo os elementos que pertencem ao intervalo A, mas não pertencem ao intervalo B. Olhei aqui, ó, a única parte que pertence a A e não pertence a B está entre -1 e 2. Agora eu vou verificar esses extremos. O -1 pertence ao A? Sim. Então, se pertence ao A, ele é um intervalo, ele é um extremo fechado. Ele pertence ao B? Não. Ótimo. Por outro lado, o 2 pertence ao intervalo A? Sim. Mas ele pertence ao intervalo B? Não, porque ele é aberto. Então, ele pertence a A e não pertence a B. O intervalo é fechado nas duas extremidades. Então, eu tenho fechado em -1, fechado em 2. Com isso, a gente pode concluir o seguinte. X pertence a R, tal que X é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 2. Vamos ver outro exemplo de diferença entre intervalos? Vamos lá. Analisando agora um último exemplo de diferença entre intervalos. Observe. Eu tenho esse intervalo, o A, fechado em -4, aberto em 1. Fechado em 1 é o B e fechado em 3. Eu vou querer saber quem é o intervalo A menos B. Ainda, nesse exemplo,
A gente vai analisar agora na reta real. Olha aqui, fechado em menos 4, aberto em 1, fechado em 1, aberto em 3. A menos B é tudo que existe em A, caramba, tudo que existe em A e não existe em B. Quem serão minhas referências? Serão menos 4 e 1. A pergunta agora, o menos 4 pertence ao conjunto A? Sim, ele pertence, então ele é fechado. O 1 pertence ao conjunto A? Não, o 1 pertence ao B, mas não pertence ao A, então eu teria aqui o intervalo aberto. Com isso, o resultado de A menos B é fechado em menos 4, aberto em 1. Ok? Para concluir, a gente vai representar sob a forma de conjunto entre chaves. X pertence a R, tal que X é maior ou igual a menos 4 e X é menor que 1. Maior ou igual a menos 4, igual por quê? Porque o 4, menos 4 participa. E menor que 1, porque o 1 não participa, logo não tem igualdade. Ok? Galera, a gente terminou essa aula e aguardo você no próximo encontro. Logo, logo estaremos com mais um tópico aqui e espero que você tenha gostado e aprendido. Um abraço, valeu!